Ex Machina é sobre o conceito de Deus ex machina, gira à volta destas manifestações, aparições relacionadas com o sobre-humano ou soluções inesperadas e extraordinárias para resolver o insolucionável. Nós pretendemos analisar algumas destas manifestações, deste mecanismo ao longo de algo que na história podemos ver numa série de obras. Este é um espetáculo também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações limite e situações extraordinárias. É também uma forma de refletirmos sobre os mecanismos de poder aos quais o indivíduo está sujeito hoje em dia, sobre como isso pode alterar a percepção que tem sobre si mesmo, sobre o espaço onde habita, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua história. É também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações inomináveis. Ex Machina é sobre o conceito de Deus ex machina, gira à volta destas manifestações, aparições relacionadas com o sobre-humano ou soluções inesperadas e extraordinárias para resolver o insolucionável. Nós pretendemos analisar algumas destas manifestações, deste mecanismo ao longo de algo que na história podemos ver numa série de obras. Este é um espetáculo também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações limite e situações extraordinárias. É também uma forma de refletirmos sobre os mecanismos de poder aos quais o indivíduo está sujeito hoje em dia, sobre como isso pode alterar a percepção que tem sobre si mesmo, sobre o espaço onde habita, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua história. É também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações inomináveis. Ex Machina é sobre o conceito de Deus ex machina, gira à volta destas manifestações, aparições relacionadas com o sobre-humano ou soluções inesperadas e extraordinárias para resolver o insolucionável. Nós pretendemos analisar algumas destas manifestações, deste mecanismo ao longo de algo que na história podemos ver numa série de obras. Este é um espetáculo também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações limite e situações extraordinárias. É também uma forma de refletirmos sobre os mecanismos de poder aos quais o indivíduo está sujeito hoje em dia, sobre como isso pode alterar a percepção que tem sobre si mesmo, sobre o espaço onde habita, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua história. É também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações inomináveis. Ex Machina é sobre o conceito de Deus ex machina, gira à volta destas manifestações, aparições relacionadas com o sobre-humano ou soluções inesperadas e extraordinárias para resolver o insolucionável. Nós pretendemos analisar algumas destas manifestações, deste mecanismo ao longo de algo que na história podemos ver numa série de obras. Este é um espetáculo também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações limite e situações extraordinárias. É também uma forma de refletirmos sobre os mecanismos de poder aos quais o indivíduo está sujeito hoje em dia, sobre como isso pode alterar a percepção que tem sobre si mesmo, sobre o espaço onde habita, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua história. É também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações inomináveis. Ex Machina é sobre o conceito de Deus ex machina,
gira à volta destas manifestações, aparições relacionadas com o sobre-humano ou soluções inesperadas e extraordinárias para resolver o insolucionável. Nós pretendemos analisar algumas destas manifestações, deste mecanismo ao longo de algo que na história podemos ver numa série de obras. Este é um espetáculo também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações limite e situações extraordinárias. É também uma forma de refletirmos sobre os mecanismos de poder aos quais o indivíduo está sujeito hoje em dia, sobre como isso pode alterar a percepção que tem sobre si mesmo, sobre o espaço onde habita, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua história. É também sobre a capacidade de agir e de reagir perante situações inomináveis. Ex Machina é sobre o conceito de Deus ex machina, gira à volta destas manifestações, aparições relacionadas com o sobre-humano ou soluções inesperadas e extraordinárias para resolver o insolucionável. Nós pretendemos analisar algumas destas manifestações, deste mecanismo